Hoje nós temos o pastor Pablo conosco no ministério. Ele falou comigo assim: pastor, estou tremendo muito. Eu falei: meu irmão, o pastor Hebe disse para mim que só os loucos não tremem, né? Que bom que você está tremendo, né? Então eu quero chamar aqui, quem vai orar vai ser uma pessoa muito especial para essa família, que é o Timóteo, né? Quem é o Timóteo dessa família? É o Daniel. Foi discipulado, né? Acompanhado, assistido pela pastora Hebe, muito amado pelo pastor Pablo, pelas crianças. O Joãozinho não está aqui, né? Mas quem vai orar, entregando o Pablo no altar do Senhor e orando pela família pastoral. O Joãozinho daqui a pouco também, com certeza Deus vai chamá-lo, porque a obra de Deus é completa para a família, e é muito bom. Esse é meu sonho, que minha família fosse toda assim também, né? Mas Deus separa famílias para o altar e separa para outras atividades também. E o nosso Timóteo vai estar colocando adiante. O Senhor vai estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, e entregando o pastor Pablo no altar do Senhor. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, por ser igreja. Nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, por poder olhar, Deus, nos olhos do nosso irmão, Deus, e dizer: eis-me aqui. Dizer que eu sou um com Ele, Deus, no amor do Senhor. Muito obrigado. Deus, eu quero louvar o Senhor, Deus, porque dízimos e ofertas foram trazidos ao teu altar nessa noite, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu quero consagrá-los, Deus, ao Senhor. Ó Deus, cada pessoa que veio à frente, Pai, que seja, Deus, em nome de Jesus, Deus, tocado, Deus, e surpreendida pelo Senhor nesse tempo. Que a fidelidade deles, Deus, seja, Deus, em nome de Jesus, Pai, algo, Deus, que transcenda a vida deles, Deus, e toque, Deus, a família deles, Deus, os parentes, os amigos, Pai, aqueles que estão próximos deles, Pai, em nome de Jesus. Nessa hora, Pai, de modo muito especial, eu quero louvar o Senhor, Deus, por essa família, a família Araújo, Pai, que um dia, Deus, se originou, Deus, de Pablo e Ellen, Deus, e agora, Deus, veio, Deus, João e Ana Clara. Muito obrigado, Deus, porque eles, como família, Deus, são parte dessa igreja, Deus, vivem dentro dessa igreja, Deus, honram, Deus, o Senhor, cuida de nós, abençoa a nossa vida, Pai, se entregam, Deus, para o teu reino. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque nesse tempo, Deus, eles se tornaram, Deus, padrão de família para nós, para muita gente. Mas, Deus, muito obrigado, Deus, porque pela disponibilidade deles, ó Pai, pessoas estão se casando, Deus, pessoas estão formando famílias, as pessoas estão se consertando, Deus, a partir do propósito, Deus, do exemplo deles. Eu quero consagrar essa família ao Senhor, te dizer, Deus, que nós louvamos o Senhor pela vida deles e te pedir, Deus, muito mais do que nós e eles ainda pediram e pensaram. Ó Deus, pedir, Deus, muito mais, Deus, do Senhor, Deus, para eles, através deles, Deus, para nós, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, e fala, Deus, através, Deus, do pastor Pablo nessa noite. Que ele possa, Deus, ser usado, Deus, como canal, Deus, totalmente livre para falar daquilo que está no teu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Paz do Senhor, igreja. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro de Isaías, capítulo 54. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Isaías 54, de 1 a 3. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Cante, ó estéril, você que nunca teve filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Diz o Senhor: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Amém? Bom, o título da mensagem é como honrar a Deus. E como honrar a Deus
vivendo por opção ou por decisão. Eu gostaria de levá-los a fazer uma reflexão na noite de hoje. Vou começar aqui no versículo 1. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. O povo de Deus na época do profeta Isaías estava em cativeiro, se encontrava estéril, sozinho lá no meio do cativeiro. Eles estavam vivendo uma fase muito difícil, muitos questionamentos internos, de sofrimento, de solidão, e Deus usou o profeta Isaías para dizer ao povo que os frutos deles seriam maiores do que quando eles estavam livres do cativeiro. Havia um plano muito bem delineado e traçado na mão de Deus para o povo dele, e o profeta levou essa mensagem ao povo, dizendo que eles teriam ascensão, que eles liderariam nações, como a gente leu aqui no texto. Eles se multiplicariam para a esquerda e para a direita e dominariam nações. Bom, então como nós vamos honrar a Deus vivendo por opção ou por decisão? Eu gostaria de começar falando para você nessa noite que cada um de nós aqui, nós somos o Israel de Deus nos dias atuais. A palavra de Deus que foi aplicada no povo naquela época, ela é aplicada a nós hoje. Claro, o povo naquela época não tinha Jesus. Hoje nós temos Jesus nas nossas vidas, mas a palavra do Senhor, ela é viva. Então, como eu gostaria que você fizesse um questionamento nessa noite: como você tem vivido os seus dias? Você tem vivido por opção ou você tem vivido por decisão? Quando nós vivemos por opção, os textos falam que os filhos da solitária seriam maiores do que os filhos daquela que tem marido. O que o Senhor Deus estava falando com o povo dele nessa época? Que o povo que se encontrava cativo seria ainda maior do que o povo quando estava com liberdade em Israel. Existia uma promessa que Deus estava colocando diante do povo. Mas o que isso quer dizer? Nós, por muitas e muitas vezes, tomamos algumas decisões nas nossas vidas que nem sempre elas são algo que nós decidimos. Por exemplo, quando a pessoa vai escolher o vestibular, eu vou prestar vestibular, eu gostaria muito de fazer medicina, mas eu não sei se eu vou conseguir passar em medicina, então eu vou fazer também para veterinária. Eu tenho uma segunda opção. E aí a pessoa faz os vestibulares e não passou em medicina, passou em veterinária. Por opção, eu vou seguir veterinária. E o que isso gera nas nossas vidas? Esse é só um exemplo. No nosso dia a dia, muitas e muitas coisas acontecem da mesma forma. Eu gostaria de realizar algo na minha vida, mas talvez eu não me sinta plenamente capaz de fazer. Tem sempre um plano B que a gente acaba escolhendo, porque ele é mais fácil. É mais fácil seguir o plano B do que às vezes pagar o preço e insistir no plano A. Bom, então nós já entendemos que viver por opção é algo muito presente nas nossas vidas. Mas será que é isso que Deus tem para você? Será que esse é o melhor de Deus para a sua vida? Eu quero que você reflita nessa noite sobre viver por opção. Nem sempre aquele emprego é algo que te traria prazer, realização, mas se ele é o que vai te dar um salário melhor, você escolhe ele, colocando de lado às vezes aquilo que talvez te realizaria como pessoa, mas você escolhe a opção que é melhor. Por quê? É errado isso? Não. A gente pensa em poder dar um estudo melhor para o nosso filho, a gente pensa em conseguir pagar um plano de saúde legal, e N coisas passam na nossa mente quando a gente toma determinadas decisões, mas nem sempre nós estamos vivendo aquilo que nos traz prazer, nós estamos nos realizando nas nossas escolhas. E eu tenho certeza que você, enquanto eu estou falando, está aí pensando em algumas coisas que você acaba vivendo hoje no seu dia a dia por opção e não por decisão. Bom, nós já entendemos o que é viver por opção. Nem sempre é o melhor para nós, mas momentaneamente pode nos trazer um alívio, um descanso, algo que traz um prazer, mas não completo. E quando nós decidimos viver por decisão?
Seguindo a orientação do texto, podemos dizer que os filhos da estéril e da solitária seriam maiores e mais numerosos por causa da decisão do povo. O povo estava no cativeiro e recebeu a promessa de Deus através do profeta Isaías. E o que restava para o povo naquela época, senão aguardar o cumprimento da promessa? Para o povo não existia um plano A, aliás, não existia um plano B. Como que a gente vai burlar o cativeiro e viver algo diferente? Não existe essa opção. A opção era acreditar ou não na promessa do Senhor. Só que quando nós decidimos viver por decisão, e é claro que são decisões pautadas numa vida de intimidade, e glória a Deus porque de vez em quando as nossas vidas, nós passamos por alguns cativeiros que nos levam a nos colocarmos na presença de Deus de uma forma diferente. Imagina o povo não era mais dono de si, o povo não decidia mais nada naquela época, o povo fazia o que o rei dominador mandava. E algumas vezes nas nossas vidas, mesmo quando estamos livres e na presença do Senhor, nós passamos por alguns cativeiros. Existem alguns momentos nas nossas vidas que são difíceis, que levam-nos a nos ajoelharmos diante dos problemas e falarmos ao Senhor: olha, eu sei que daqui para frente eu não consigo mais, não tenho mais condição de continuar balebando a minha vida, agora acabou, eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. E quando a gente faz isso, a gente sai de cena e o Senhor começa a ministrar a nossa vida. Ele começa a se revelar a nós no meio das dificuldades. Ele começa a mostrar caminhos específicos pelo qual nós temos que seguir para alcançarmos determinada coisa que temos colocado a Ele. Mas no momento do cativeiro, o nosso pedido é sempre sair do cativeiro, é sair daquele lugar de dor, e ali nós nos colocamos na presença de Deus e, ok, Senhor, que se faça a tua vontade, porque não tem mais jeito, eu já tentei de tudo, não dá para seguir pelo plano B, só me resta me inclinar ao Senhor e contar com a sua ajuda. Bom, o que eu estou dizendo a você nessa noite é que nós precisamos reavaliar aquilo que temos feito com a nossa vida. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Nós temos liberdade para viver no Senhor aquilo que Ele sonhou para mim e para você. Nós precisamos viver com Cristo, desfrutando do melhor que Ele tem para nós. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão. Entenda que tomar uma decisão é diferente de viver por opção. Por opção a gente escolhe aquilo que talvez não seja o ideal para nós, mas nós negociamos internamente e decidimos optar pelo plano B porque também é aprazível para nós, traz para nós uma falsa realização. Mas quando nós vivemos em decisão na presença do Senhor, nós escolhemos seguir aquilo que Ele tem determinado para mim e para você. Mas para isso é necessário intimidade, é necessário relacionamento, porque através disso eu me descubro no Senhor. E quando eu decido seguir o direcionamento dEle, isso não é negociável. Isso é determinante na minha vida e na sua vida. Existe então uma diferença entre seguir por caminhos optativos e tomar uma decisão. Quando nós tomamos uma decisão com Deus, é porque primeiro, na maioria das vezes, doeu. Passamos pelo período em que nós tratamos a dor e depois chega para nós o entendimento. Ok, Senhor, eu entendi o que o Senhor quer e agora eu tenho duas escolhas: aceitar o chamado de Deus, negociar com Deus. Ele não coloca o pé no nosso pescoço e nos obriga a fazermos aquilo que Ele sonhou para mim e para você. Ele nos permite inclusive negociarmos com Ele, porque Ele é Pai. Senão Ele não teria criado a mim e você com liberdade. Ele teria criado robôs que estariam vivendo debaixo de um controle remoto na mão do Senhor. Não é assim que Ele conduz a minha vida e a sua vida. Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade. Quando tomarmos uma decisão com o Senhor, essa decisão sim é aquela que tem valor para a nossa vida, é aquela que nos conduz ao lugar onde nós nos descobrimos nele e desfrutamos daquilo que entendemos ser plena felicidade no Senhor. Bom, e assim Ele tem a oportunidade de completar a perfeita obra que Ele começou em nós quando Ele nos trouxe a esse mundo. Porque quando nós dissemos sim para o Senhor e sim para as opções que Ele coloca diante de mim e de você, nós somos conduzidos ao centro da vontade de Deus. E quando estamos lá, aí sim nós nos sentimos realizados.
O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para você é que se o seu sonho é fazer medicina, e você entende que lá no seu coração Deus diz para você fazer medicina, não negocie o seu sonho. Não faça veterinária. Nem dê uma segunda opção. Insista no seu sonho. Ah, pastor, mas como eu vou ter certeza? E quantos anos eu vou precisar pelejar para passar em medicina? Não sei. A sua história é única com Deus. É através do seu relacionamento com Ele que você se fortalece para tomar essas decisões assertivas na sua vida. Mas o vestibular é uma decisão. A nossa vida inteira é pautada em decisões. E como é que nós esperamos estar no centro da vontade de Deus se nós temos a tendência de negociarmos tudo sempre? Nós precisamos tomar uma decisão de pararmos de negociarmos e nos lançarmos em intimidade com Deus para entendermos que cada decisão na nossa vida é pautada por Ele. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele nos trouxe a existência, Ele conduziu a nossa vida até aqui, respeitando inclusive as nossas decisões. Mas quando nós decidimos ouvir a voz do Senhor, as nossas decisões são aquelas que nos conduzem sempre ao centro da vontade dEle. E por incrível que pareça, mesmo quando temos a sensação de estarmos perdendo alguma coisa, é nesse lugar que nós nos tornamos felizes de verdade na presença do nosso Deus. Então o que essa parte resume? Entendendo e decidindo cumprir a vontade de Deus, sendo plenamente feliz por meio de uma decisão. Eu estou encorajando você nessa noite a parar de viver por opção, tomar a postura de viver por decisão com o seu Deus, porque isso é exatamente isso que Ele espera de você. Bom, mas como então honrar a Deus? O texto que está lá no versículo 2 fala para nós: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Como honrar a Deus então? Nós precisamos estabelecer alicerces e estruturas para conseguirmos viver os planos de Deus. Percebemos claramente que o texto arremete para o povo na época uma ideia de crescimento. A proposta de Deus para o povo dele não era só de libertação, era de crescimento. Deus falou que Ele iria alargar as tendas do povo. Isso traz para ele a ideia de conquistas de territórios. Quando Ele fala para que o povo estendesse as suas tendas, Ele estava dizendo: vocês vão dominar, vocês vão avançar, vão dominar territórios para mim. E ele segue falando que as cortinas deveriam estar bem esticadas. O que isso indica? Que quando a tenda ela era dividida por cortinas, e cada cortina dessa dividia a tenda em cômodos. Cada um sabia os cômodos até onde podia entrar, até onde podia acessar. Não era qualquer um que andava por todos os cômodos da tenda. Existia uma hierarquia familiar e cada um sabia até onde podia ir. O que Deus estava falando para o povo? Eu não só vou levar vocês para outros lugares e terras, nós vamos conquistar, como eu vou fazer com que cada um de vocês saiba exatamente o seu lugar dentro do meu reino. Era isso que Ele estava dizendo para o povo. E as cordas bem esticadas? As cordas bem esticadas eram o povo disposto a servir a Deus com tudo que eles tinham. Eles se agarraram à promessa do Senhor, e eles sabiam que para aquilo acontecer, eles necessitariam estar na presença de Deus da forma correta. As cordas simbolizavam a força do povo em ouvir a promessa, acreditar na promessa e fazer a sua parte para que a promessa se cumprisse. E as estacas? Para o povo naquela época, eu entendo, estudando o texto e com o direcionamento que Deus me deu, que as estacas simbolizavam a lei. Na época, o povo ainda não tinha Jesus, e o que mantinha o povo próximo de Deus era a lei. Deus estava falando: as estacas são a lei, que mantém vocês firmes na promessa, firmes naquilo que eu estou falando. Ora, mas Ele falou com o povo na época, e como é que a gente traz isso para a nossa realidade atual? Nós estamos conscientes de que precisamos tomar uma decisão com Deus, e isso nós já entendemos da parte do Senhor nessa noite. O que Deus está dizendo para mim e para você nos dias de hoje é a mesma coisa, quando Ele fala que a nossa tenda se estenderá. Nós somos a igreja do Senhor, e Deus tem planos de conquista para nós nos dias de hoje ainda, mas
Eu entendo que hoje o que o Senhor está falando é, em primeiro lugar, com você como indivíduo. O que Deus está dizendo para você, meu irmão e minha irmã, é que é chegado o momento de alargar as suas tendas pessoais. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite que chegou o tempo de reavaliarmos os nossos conceitos, de reavaliarmos as nossas decisões, analisarmos como temos vivido a nossa vida nos dias de hoje e entendermos que é necessário avançar. Por que Deus precisa que você estenda as suas tendas, que você alargue os seus territórios? Porque você é um indivíduo a quem Ele ama, Ele te criou a imagem e semelhança dEle, Ele te trouxe a esse mundo para se relacionar com você, mas nós temos um papel imprescindível no corpo. Ou seja, somos indivíduos abençoados e amados pelo Senhor, mas sobre cada um de nós existe um ministério específico, existe algo com o qual Deus sonhou para a sua vida, e Ele precisa que você expanda os seus arraiais, Ele precisa que você acredite que tudo o que você viveu até hoje pode parecer muito bom para você, mas o que Ele está dizendo para mim e para você nessa noite é que existe mais. Ele continua dizendo para mim e para você: avance, expanda os seus arraiais. Por quê? Porque nós precisamos avançar, nós precisamos conquistar. Nós vivemos num mundo hoje que a perseguição não cessou, muito pelo contrário, ela se tornou ideológica, ela se tornou mais acirrada. Existem grupos hoje que a gente pensava, isso foi no passado, agora a gente vai ter um estilo de vida que isso nunca vai acontecer. Não, a Bíblia diz para nós que nós seríamos perseguidos, e está tudo aí, só não enxerga quem não quer. A palavra de Deus está se cumprindo, mas sobre a sua vida ela também tem que se cumprir. E o que Deus diz para você nessa noite: expanda os seus arraiais, avance como indivíduo, para que eu consiga levar a minha igreja onde eu quero. E sobre as cortinas esticadas, é a mesma coisa. Existiam delimitações dentro da tenda, e existem delimitações para mim e para você como indivíduos. Se você entende que você é um indivíduo e quer se realizar no Senhor, ótimo, porque é isso que Ele está dizendo para mim e para você. Existe mais, não pare por aí, existe mais. Mas Ele quer também que saibamos que as cortinas simbolizam para mim e para você aquilo que você tem para fazer no reino de Deus. Ao analisarmos a tenda como reino, as cortinas que delimitam a casa somos nós. Cada um, eu e você, atuando naquilo para o qual Deus nos chamou. É preciso tomar uma decisão. Eu quero dizer sim para o Senhor. Eu quero estar nesse lugar. Eu quero fazer parte disso. E aí nós precisamos reavaliar aquilo que Deus tem para mim e para você. Não as opções, e sim o direcionamento específico daquilo que Deus espera da sua vida, como chefe de família, como empregado, como empresário, como médico, como professor, como advogado, como político. Essa é a sua realização. Deus quer você pleno naquilo que você se dispõe na presença dEle. Mas, no reino, Ele também espera que você entenda qual é o seu papel. Porque se nós vamos avançar e vamos conquistar territórios, essa marcha não é de um homem só. Essa marcha é do povo de Deus. Nós vamos avançar e conquistar, cada um sabendo a sua função no corpo, e o corpo sendo plenamente produtivo nas mãos do Senhor. E as cordas bem esticadas nos dias de hoje? Bom, se lá no passado era o povo, e agora o povo delimita a obra do Senhor, sabendo qual é o seu lugar dentro do corpo, o que são as cordas? As cordas bem esticadas nos dias de hoje, que mantém a estrutura que Deus quer de pé e firme, é o nosso relacionamento de intimidade com Deus e a atuação do Espírito Santo, que nos leva aos lugares aonde o Senhor quer. O Espírito Santo nos convence do pecado e nos tira do engano das trevas. Ele nos possibilita estarmos aonde o Senhor quer, nesse lugar de intimidade. E quando eu me relaciono com Deus, eu fortaleço essa corda que sustenta a estrutura do Senhor. Porque se eu não me relaciono com Deus, eu não sei para que eu sirvo no reino. Se eu não me relaciono com Deus, eu não sou capaz de acreditar nas promessas. Se eu não me relaciono com Deus, eu não acredito que Deus tem mais para mim. E se eu me relaciono com Deus sobre todas essas coisas, eu entendo que é o Espírito Santo quem me conduz, quem me dá forças de me manter firme como corda que sustenta a estrutura do Senhor. Ora, e as estacas? Para nós hoje,
as estacas que mantêm a estrutura de Deus firme, chama-se Jesus Cristo. O povo tinha a lei, nós temos o exemplo de Jesus. E aí você fala assim, poxa, mas ser como Jesus, a Bíblia diz que devemos ser como Ele. Não é algo fácil, não é uma tarefa fácil para mim e para você sermos como Jesus, mas Ele é quem nos sustenta de pé. Foi através do sacrifício dele que nós conseguimos vencer o pecado. Pecado esse que roubou de nós a possibilidade de vivermos a plenitude dos sonhos de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos encontramos novamente com Jesus, as estacas são fincadas no chão. As estacas são fincadas no chão e nós sabemos muito bem em quem estamos amarrados, e por isso somos capazes de irmos à frente. O inimigo se encarrega de minar a nossa confiança, mas Jesus estabelece a firmeza que nós precisamos para nos mantermos aonde Deus nos quer, fazendo o que Ele nos quer, acreditando naquilo que Ele diz a mim e a você, e avançando, não só avançando como reino, mas avançando como indivíduo. Sabe aquilo que você gostaria de viver com a sua esposa, com o seu esposo? Sabe aquele relacionamento que você gostaria de ter diferente com o seu filho e com a sua filha? O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que isso é possível. Acredite, avance. Acredite e avance, porque Deus está dizendo que Ele acredita. Ele acredita. E outra, Ele não só está dizendo que Ele acredita, Ele está dizendo para você, quando eu mandei você ir, eu já te capacitei. A única coisa que você precisa é acreditar. Porque quando eu te dei o direcionamento, eu já te dei toda a provisão necessária para você chegar aonde você precisa chegar. Agora, tomar a decisão depende de mim e depende de você. Existe uma missão para nós, enquanto família, enquanto sacerdote, enquanto sacerdotisa nos nossos lares, enquanto filho, enquanto filha. E isso Deus quer que nós vivamos na plenitude, porque só assim nós vamos conseguir conduzir a igreja dele em unidade aonde Ele quer. Só assim nós vamos conseguir avançar contra o inferno e permanecermos de pé em Jesus. Nós seremos vitoriosos não por causa do nosso esforço, nós seremos vitoriosos porque Jesus nos garante a vitória contra o inferno. Agora, como nós vamos chegar nesse lugar de vitória, depende única e exclusivamente da sua decisão, porque chegar lá nós vamos chegar, mas se vamos chegar felizes com aquilo que vivemos ou não, depende tão somente de mim e de você. É uma escolha. Bom, nós entendemos então que essa parte se resume em dedicação no cumprimento da vontade de Deus sobre as nossas vidas e sobre a igreja. Há um chamado para mim e para você. Tenhamos coragem de vivê-lo na íntegra. Como honrar a Deus? É o terceiro ponto da mensagem. Oferecendo sempre o melhor acima das circunstâncias. A palavra de Deus no versículo 3 nos diz o seguinte: pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Através desse versículo, Deus está confirmando a promessa dele para o povo de Deus. Ele está dizendo que Israel seria liberta do cativeiro, que ela dominaria nações e se estabeleceria como uma nação soberana. Essa é a promessa de Deus para o povo dele. Ou seja, a geração do cativeiro, a geração solitária que permaneceu aguardando no Senhor, ela iria viver a plenitude daquilo que Deus havia prometido através do seu profeta. Se a gente traz isso para a nossa vida nos dias de hoje, nós estamos sendo exortados por Deus aqui e agora a acreditarmos naquilo que Ele tem prometido a mim e a você. Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração, eu não sei quais são as promessas que Deus tem introduzido no seu coração, porque é lá que elas brotam. Não é na nossa mente. A nossa mente ela é confusa, ela é suscetível a um monte de coisas, mas eu quero dizer para você que a voz do seu coração é a voz do Senhor para a sua vida, sabe? Ele ouve a cada um dos seus pedidos, Ele presta atenção em cada uma das suas orações. Mas eu consigo imaginar Deus olhando para mim e para você, como eu às vezes olho para os meus filhos, e eles falam: pai, eu quero tomar açaí agora, meia-noite. E eu digo: não, porque agora está noite e você vai ficar com a garganta ruim. E às vezes eles olham para mim e falam: pô, João, então, pô, coroa, você está ficando chato. Mas eu sei porque eu estou fazendo isso. Mas, no momento certo, sem eles me pedirem, às vezes eu chego com um açaizinho em casa para fazer uma média com eles, com ela. Existe o tempo certo da bênção.
E é assim que a gente conduz a nossa família, com amor. Agora, se eu e você, a palavra de Deus ensina isso, que somos maus, conseguimos fazer coisas boas. Imagina o nosso Deus, quando Ele olha para nós com um amor perfeito, imutável, um amor que não é sugestionado, um amor que não depende de circunstância nenhuma. Por que é que nós não conseguimos acreditar nas promessas dele para as nossas vidas? Sabe, Ele quer que você avance como parte do corpo, mas a primeira coisa que Ele quer ver plena é a sua vida. Ele quer ver você pleno na presença dEle. Ele quer ver você florescendo na presença dEle. Ele quer ver você transpondo as suas barreiras pessoais e alargando as suas tendas. Ele quer ver você pleno. Acredite nas promessas do Senhor para a sua vida. Sabe, não estou dizendo que a mulher casada não dá frutos, mas muitas e muitas vezes, quando nós estamos tranquilos na situação, o nosso relacionamento com Deus é diferente. Não é aquele relacionamento que nós nos lançamos aos pés do Senhor e então falamos para Ele: eu não aguento mais, me ajuda, me conduz. É um relacionamento diferente. Senhor, estou indo lá, hein? Vou fazer isso porque eu estou tranquilo, eu estou com dinheiro no bolso, eu vou fechar determinado negócio porque me parece muito bom. Mas você perguntou a Deus se era para fazer? Porque a questão não é se eu tenho sobrando ou se eu não tenho sobrando. A questão é entender nos mínimos detalhes o que Deus quer que eu faça da minha vida. Quando nós entendermos isso e nos colocarmos nessa posição de a qualquer passo colocarmos primeiro a vontade do Senhor acima daquilo que nós entendemos ser o correto, nesse lugar nós vamos ser abençoados. Nesse lugar nós vamos passar a acreditar no mais de Deus para as nossas vidas. Note que construir uma tenda não é algo que se estabelece sem esforço. Nos dias de hoje eu fui montar uma tendinha pequenininha lá no Retiro e eu apanhei, e olha que era só levantar um negocinho e ela quase que se monta sozinha. Imagina naquele tempo construir uma tenda dessa forma como Deus explica, que tem que ser algo perfeito, porque as coisas de Deus são sempre perfeitas. Quem tem a intenção de optar pelo plano B e viver em algo mais ou menos somos nós, por causa da contaminação do pecado, porque nós aprendemos a não acreditar naquilo que Deus tem para nós de verdade e negociamos. Bom, Ele está dizendo: não vai ser sem esforço, mas a minha parte eu vou fazer. Então, se você resolver fazer a sua, nós vamos chegar juntos a esse lugar onde você vai ser pleno na minha presença, onde eu vou te usar como eu quero, onde você vai viver o melhor dessa terra e você vai se sentir plenamente feliz. Essa parte se resume em acreditando e vivendo de forma consciente, com base nas promessas de Deus. E o que Deus faz quando nós decidimos honrar a Ele? Eu estou concluindo já. Eu quero concluir fechando o entendimento de tudo que for dito da parte de Deus nessa noite a você, como indivíduo e como noiva do Senhor. Parte do fato de que não podemos usar a vontade de Deus como desculpa. Porque quando Deus coloca algumas coisas grandes no nosso coração, às vezes a gente acha que isso não é factível para nós. Não é possível, Senhor, chegar nesse lugar. E aí a gente tende a recuar. Deus é doido. Não, para mim não. Quem foi que disse isso para você, meu irmão e minha irmã? Da onde foi plantada essa mentira no seu coração? Eu quero que você passe a entender a partir dessa noite que quando Deus disser a você, faça, você tem duas opções: cumprir a vontade de Deus e ser plenamente feliz, ou negociar aquilo que Deus entregou a você e ser mais ou menos feliz, ou infeliz. O que Deus está dizendo para você é: acredite no que eu estou falando, porque eu me ocupei em te trazer a existência para cuidar de você. Eu te amo de uma forma que você nunca vai entender aqui na terra, mas no dia em que você estiver na glória comigo, você vai entender quem eu sou. Mas eu estou dizendo para você: acredite nos planos que eu tenho para você. Ouse sonhar comigo, ouse acreditar que as suas tendas serão alargadas, ouse se lançar na minha presença. Por que Deus está se ocupando em falar isso para a gente nessa noite? Nós entendemos que é chegado um tempo em que a igreja do Senhor vai precisar ir a alguns lugares que ela talvez tenha se esquecido ao longo da caminhada. Vai ser necessário avançar para alguns lugares que talvez tenham se perdido no nosso dia a dia. É por isso que Ele está preocupado com quem você é para Ele. É por isso que Ele está preocupado com a sua realização, porque a igreja do Senhor só será plena no dia que você for pleno.
A gente não pode anular de forma alguma a graça, a misericórdia do Senhor. Elas estão acima daquilo que eu e você podemos fazer de bom para Deus. Porque quando Ele colocou Jesus na cruz, Ele sabia que nenhum de nós era merecedor. Mas Ele ainda assim morreu por mim e por você. Ele resolveu pagar a conta, sem nem ao menos ter conversado comigo e com você, para saber se nós daríamos o valor correto a esse sacrifício ou não. Mas nós estamos aqui hoje por causa do sacrifício de Jesus. E o que Ele está dizendo para mim e para você é que existe mais. Ele está dizendo para a igreja do Senhor nesse tempo que existe mais. É necessário avançar, é necessário crer, é necessário conquistar. Conquistar para o Senhor áreas na sua vida que você julga que não tem jeito. O que Deus está dizendo para você nessa noite: sonhe comigo, porque eu vou enlarguecer essa tenda na sua vida. Sonhe comigo, não importa quão difícil pareça para você alargar a sua tenda. Eu faço isso com muita facilidade, porque eu criei as tendas. O Senhor, Ele é criador dos céus e da terra. Não existe nada debaixo dos céus que seja demasiadamente difícil para o nosso Deus. O que é mais difícil? Dizer ao barro: tenha vida, trazer à existência o barro, ou cuidar da sua vida, cuidar da minha vida? Muito mais Ele fez por nós quando Ele nos libertou das garras do inferno. Eu quero te desafiar nessa noite a sair do seu lugar de conforto. Existem lugares que para mim e para você parecem ser confortáveis, mas na verdade eles nos arremetem a lugares de morte. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que você deve ter coragem de abrir mão dos seus lugares de conforto para ir aonde Ele quer, e lá você vai entender o que é conforto. Pode ser que seja necessário sofrer algumas perdas para estar nesse lugar, mas eu quero dizer para você o seguinte: ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, estar aonde Deus quer que estejamos, jamais será perda para a minha vida ou para a sua vida. Jamais será perda para os planos de Deus como reino. Satanás é o responsável por toda dor, por todo sofrimento, por toda injustiça que existe na terra nos dias de hoje e ao longo da existência da humanidade. E o que ele está dizendo para mim e para você é que aquele que um dia nos fez desacreditar nos planos do Senhor será esmagado pela realização dos sonhos de Deus nas nossas vidas. Ele está nos chamando como exército a nos curarmos e nos prepararmos para estarmos de pé, porque quando Ele falar marche, nós saberemos a quem nós servimos e teremos a certeza e a disposição correta de marcharmos em nome do Senhor, conquistarmos territórios não alcançados ainda para Deus e vivermos a plenitude daqueles que são parte de uma nação soberana. Eu quero te encorajar nessa noite a fechar os seus olhos agora. Eu quero que você converse com o Senhor a respeito daquilo que você ouviu nessas palavras. Eu quero, em nome de Jesus, que você abra o seu coração para a palavra de Deus nessa noite. É necessário reavaliarmos as nossas condutas, é necessário reavaliarmos a nossa disposição em dizer sim para as coisas de Deus e espere um pouco para as nossas vontades. O que Deus está dizendo para mim e para você é que nós devemos permanecer firmes nas promessas que Ele liberou para cada um de nós. Sabe aquele filho problemático que todo mundo da sua família diz que não tem mais jeito? O que Deus está dizendo para mim e para você é que nele todas as coisas são possíveis. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que não existe casamento falido, porque o próprio Senhor Jesus nos disse que Ele faz nova todas as coisas, e a palavra de Deus nos ensina que as misericórdias do Senhor se renovam na minha vida e na sua a cada manhã. Então nada está perdido, nada se perdeu. Amanhã é uma nova possibilidade de vitória para mim e para você. Abra o seu coração ao Senhor, abra o seu coração ao Senhor e entregue a sua vida verdadeiramente a Ele. Pare de viver de opções, não negocie os sonhos de Deus para a sua vida. Diga sim para o Senhor, diga: estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver o Teu mais na minha vida, eu quero ser pleno na Tua presença e abençoar aqueles que estão ao meu redor, como exemplo do Senhor, como testemunho de vida. Eu quero abençoar a Tua igreja, eu quero ser aquela peça imprescindível para que o Teu corpo se mova no meio do mundo de uma forma perfeita. Eu quero ser o mais do Senhor. Fale isso para Ele nessa noite. O
Porque na verdade é só você e Ele. Só você e Ele. Você sabe muito bem o que Deus tem colocado no teu coração como um plano de vida. Você sabe muito bem aquilo que Deus tem te incentivado a fazer, e por algumas opções mal feitas do seu destino, na sua vida, você passou a não acreditar que isso era possível. Mas nessa noite, o que Deus está dizendo para mim e para você, que Ele tem tendas maiores para a sua vida, para a sua família, para a sua realização pessoal, para o seu ministério. Em nome de Jesus, que você seja capaz de acreditar que na presença do Senhor tudo é possível a você. Abra o seu coração e fale com Deus nessa noite. Só você e Ele. Ele está ouvindo a sua oração como Ele sempre ouviu. Mas hoje você entende que precisa tomar algumas decisões para mudar o rumo da sua vida e ser aquilo que Ele sonhou para você. Te adoramos nessa hora e te agradecemos, ó Deus. O Senhor é grande, majestoso, poderoso. O Senhor escolheu se reduzir em forma de homem para nos salvar, para nos amar, para nos ensinar. O Senhor escolheu contar conosco, pessoas imperfeitas, limitadas, para estabelecer o Teu reino na terra. E nós Te louvamos e Te agradecemos e somos felizes por isso. Somos felizes, ó Deus, porque o Senhor nos dá uma obra de tanto valor para sermos os Teus filhos, cooperadores do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por palavras como essa, dessa noite, palavras que o Senhor colocou diante de nós como garantia, como orientação. Senhor, nós não queremos ficar atrofiados, não queremos ficar limitados, nós queremos de verdade expandir a nossa vida para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Nós queremos viver o avanço do Senhor. Queremos viver como indivíduo, como família. Nós queremos viver isso como igreja. Não nos permita, Senhor, andar em círculos. Não nos permita, Senhor, os dias passarem, os anos passarem, nós ficarmos estacionados. Nós não queremos a comodidade. Nós não queremos o conforto da mesmice. Nós queremos pagar o preço de entregar áreas da nossa vida. Nós queremos pagar o preço de fazer esforço para ir mais adiante. Nós queremos, ó Deus, avançar em Teu nome. Senhor, nos leve além. Nos leve além dos nossos limites. Nos leve além, Senhor, daquilo que a gente pensa. Nos leve além, Senhor, daquilo que fomos ensinados. Nos leve além, Senhor, no nosso relacionamento dentro de casa, na nossa intimidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos viver com o Senhor uma vida pacata. O Senhor disse que o Senhor nos levaria a viver uma novidade de vida. Nós queremos viver novidades da Tua presença. Nós não queremos repetir as mesmas orações dia após dia, mês após mês, ano após ano. Nós queremos chegar a lugares novos com o Senhor. Senhor, aumenta a nossa eficácia no Teu reino. Nós não queremos ano que vem estar fazendo a mesma coisa que fazemos hoje. Nós queremos avançar, queremos abençoar um número maior de pessoas. Nós queremos criar coisas novas em Teu nome. Nós queremos criar projetos novos em Teu nome. Nós queremos abençoar mais essa cidade. Senhor, em nome de Jesus, nós falamos com o Senhor agora como igreja, como segunda igreja batista. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser mais relevantes nessa cidade. Nos permita avançar, nós queremos crescer sim,
Jesus, nós queremos colocar agora as questões dentro da nossa casa. Pai, se existe um problema dentro da nossa casa que se arrasta há anos, nós estamos diante do Senhor e estamos dizendo em nome de Jesus: chega! É hora de acabar, Senhor, aquela briga de sempre. Opera com poder. É hora de acabar aquela questão que traz tristeza sempre para dentro da nossa casa. É hora de acabar, é hora de mudar o comportamento, Senhor. Libera vida sobre as nossas famílias. Libera vida sobre nós. Nós queremos ir adiante, queremos avançar. E o Senhor é quem alarga as nossas tendas. O Senhor é quem firma as nossas estacas. Nós estamos de pé diante do Senhor, prontos para caminhar, para avançar. Pedimos que o Senhor nos abençoe, meu Deus. Tira toda mentira da nossa mente que foi colocada pelo inimigo, de que tudo vai continuar igual, do mesmo jeito. Aumenta a nossa fé, a nossa disposição, a nossa motivação. Nos dê disposição, Senhor. Ânimo, nós queremos ânimo da parte do Senhor, para ver os nossos filhos vivendo coisas novas, para ver os nossos pais vivendo coisas novas. Se o Senhor está presente dentro de nós, se o Senhor está presente dentro da nossa casa, coisas novas vão acontecer. O Senhor é o Deus da igreja, coisas novas vão acontecer. Expande mesmo, Senhor. Nós estamos aqui para trabalhar, para te honrar, para glorificar o teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Leva-nos agora em segurança para as nossas casas, guardados pelo Senhor. E usa a nossa vida, hoje à noite ainda, nos nossos lares. Usa a nossa vida amanhã, por onde andarmos. E nos proteja, Senhor, nós que estamos aqui e todos os nossos irmãos, onde eles estiverem, Pai. Em nome de Jesus. Amém.